E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula sobre o que é o Código de Trânsito Brasileiro. Mas desde já agradeço a todos inscritos no canal, né? Todos que deixaram o seu ok. O canal só tende a crescer com a participação de todos vocês, tá ok? Arlan Silva, tudo por um trânsito melhor. Vamos ao quadro? Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. Esse código ele é de 97, porém ele passou a valer a partir de 98. Por que isso, instrutor Arlan? Porque é o tempo que a lei demorou para ser vigorada, chamado de avacância. É o tempo que a lei demora para ser vigorada. É formada a lei, então ali o Poder Legislativo, né, formam as leis. Então demorou um ano para que se pudesse fazer valer o Código de Trânsito Brasileiro. Então ele passou a valer a partir de 98. Tá ok? Muito importante isso daqui. O antigo código é de 66. 1966. Então ele valeu ali até o meado ali de 97. Tá ok? É importante nós entendermos que Código de Trânsito Brasileiro, trânsito. O que é trânsito? Nós podemos verificar no capítulo 1, né, do Código de Trânsito Brasileiro. Trânsito é tudo aquilo que se move, ou seja, na via, veículo, animais, pessoas, isolados ou em grupo. É muito importante nós entendermos isso. Então, a partir do momento que eu estou parado, eu não estou em trânsito. A partir do momento que eu me movo, começo a andar, aí sim eu estou em trânsito. Então, seja isolado ou em grupo. É muito importante a gente saber isso também. Antes de começarmos, então, a entender qual o objetivo, para que serve a lei? Essa que é a pergunta. Para que serve a lei? Alguns vão dizer que é para se fazer valer, né? E eu vou dizer que é para educar, né? O Código de Trânsito Brasileiro ele foi feito para educar no trânsito. Se nós pegarmos a Constituição Federal, é para educar na vida social. Um lugar sem leis fica difícil de se viver. Então, para que se possa ter uma melhoria no trânsito, é importante que nós, condutores, seja de ciclista, né, bicicleta, seja motocicleta, auto particular, ônibus, caminhão, todos nós temos que fazer valer o Código de Trânsito Brasileiro. Ciclista, você também está no Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos entender isso na Normas Gerais de Circulação, capítulo 3. Agora, quando nós falamos em capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, nós falamos sobre normas gerais de circulação. Normas gerais. Explique isso melhor, senhor instrutor. Normas gerais. Se nós entendermos as normas, nós não cometemos infração de trânsito. Então, o Código de Trânsito Brasileiro tem 341 artigos. Se nós entendermos 41 artigos, que começa do 26 ao artigo 67, a gente não comete infração de trânsito. O senhor pode explicar isso melhor para a gente? Sim, posso explicar. Se nós entendermos no artigo 28, pega aí o seu Código de Trânsito Brasileiro, tá? Artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, vai estar dizendo que o condutor tem que ter o pleno domínio do veículo, dirigindo com atenção, indispensável. Então, se ele faz valer isso, dirigir com atenção, lá no capítulo 15 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre infração de trânsito, infrações, penalidade, ele não vai cometer essa infração. O artigo
169 do CTB, artigo 169 do CTB, diz que quem dirige sem atenção indispensável no trânsito, ele comete uma infração de trânsito. Então, tendo em vista esse andamento, nós podemos observar que uma coisa se liga na outra. É como se formasse uma ponte. A norma. Eu não fiz valer a norma, eu cometo uma infração de trânsito. Se eu cometo uma infração de trânsito, estou mais propenso a se envolver em um acidente. Se eu me envolvo em um acidente, eu vou lá para o capítulo 19. Capítulo 19, tá? Capítulo 19 do Código de Trânsito Brasileiro fala sobre crime de trânsito. Pode ser culposo ou doloso. Doloso é quando eu tive a intenção. Culposo é quando eu não tenho a intenção. Então, você pode responder aí um processo, tá? E se o senhor trabalha na mobilidade urbana, se o senhor trabalha, é profissional da direção caminhão, né? É importante o senhor entender que o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, do capítulo 19, a lei para quem exerce função remunerada, ela é aumentada de 1/3 a meio. É muito importante, tá? Nós sabermos isso. E para que isso não ocorra, é por isso que nós estamos aqui hoje, para entendermos então o capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou apagar aqui para que nós possamos desenvolver esse assunto do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503/97, capítulo 3. Capítulo 3 do CTB, ele se inicia lá no artigo 26. Qual artigo, instrutor? 26. Todo condutor tem que se abster de qualquer ato que possa constituir perigo. Se abster de obstruir a via. Então ele vem trafegando, né? Ele vem trafegando pela via e daí ele para no semáforo. No semáforo estava vermelho, instrutor. Porém, ele parou em cima da faixa de pedestre. Se ele para em cima da faixa de pedestre, ele está obstruindo a via do pedestre. Ele está tornando perigoso. Ele tem que se abster de qualquer ato que possa constituir perigo. Artigo 45 do CTB diz que o condutor, quando ele verifica que o semáforo está verde para ele e ainda assim ele verifica que há possibilidade dele parar o veículo no cruzamento e obstruir a via, ele não pode ir. Ah, mas o semáforo está verde para mim, instrutor. Não pode. Quem tem que avaliar isso é o condutor. Mas desenvolvendo aqui, né, o nosso assunto sobre o capítulo 3, nós vamos entender então o artigo 27. O artigo 27 diz que antes de eu colocar o veículo nas vias de circulação, eu, como condutor, sou responsável por verificar todos os itens obrigatórios. Eu tenho que verificar todos os itens obrigatórios. O que seriam os itens obrigatórios, instrutor? Eu tenho que verificar se está com combustível, eu tenho que verificar o bom estado do veículo para colocar nas vias de circulação, se tem algum tipo de avaria, se o pneu está em condições, o estepe está em condições. Eu tenho que verificar se a documentação do veículo se encontra dentro do veículo. Eu tenho que verificar se a documentação do condutor está com ele, ok? É muito importante o artigo 27. Antes de colocar o veículo na via de circulação, o condutor tem que verificar todos os itens obrigatórios. Se eu não tiver com um documento de porte obrigatório, eu vou lá para o artigo 232 do CTB, dizendo que eu não posso dirigir sem um documento de porte obrigatório. Se nós formos desenvolvendo o artigo 28, como já dissemos aqui há pouco, né? O artigo 28 do CTB diz que o condutor tem que ter o pleno domínio do veículo, dirigindo com atenção, dispensável ao trânsito. Indispensável ao trânsito. Que atenção é essa? Que pleno domínio é esse? A todo momento o condutor tem que estar com as duas mãos na direção. Ele só vai fazer, né? Só vai tirar uma mão da direção para troca de marcha. Aonde diz isso, instrutor? No artigo 252 do CTB diz que o condutor só pode tirar as mãos para fazer sinal de mão quando não
estiver funcionando as luzes indicadoras, ou para fazer troca de marcha. É muito importante cada norma dessa, cada norma ser feita valer na íntegra. E você, condutor, pode fazer valer isso a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, habilidade. O artigo 29, nós temos vários incisos no artigo 29. O artigo 29, eu vou citar alguns aqui. Veículos de maior porte, ônibus, caminhão, trafega à direita, não à esquerda. O inciso 2 diz que o condutor tem que manter distância lateral e frontal. Que distância é essa, instrutor? É uma distância suficiente para que o condutor que está parado, ele possa abrir as portas e você não arrancar a porta dele. Tem que passar longe, tá? E o último inciso ali do artigo 29, não menos importante do que os outros, né, diz que, seguido as normas gerais de circulação e conduta, o maior sempre vai ser responsável pelo menor. É muito importante você que está no ônibus, no caminhão, entender que é responsável pelo condutor do auto particular, o condutor do auto particular é responsável pelo ciclista, e o ciclista pelo pedestre, e todos pela incolumidade da via. Ok? É muito importante. O 30, né, o artigo 30, permita-me falar um pouco do artigo 30 do CTB, do capítulo 3. Ele diz que todo condutor que verifica ali que um auto particular, alguém tenta ultrapassá-lo, ele tem que tirar o pé do acelerador. Ele não acelera, ele não joga para a direita, aí tem um ciclista do lado, aí tem um pedestre. Não, ele se mantém. Aí a gente pode falar um pouco de psicologia do trânsito, a gente pode falar um pouco, né, essa questão de uma direção racional e tem uma outra direção chamada a emocional. Pela emoção ele joga para a direita, pela emoção ele faz uma porção de coisa. Você tem que ser racional e entender que foi feito, né, esses artigos, essas leis, essa lei, para que o senhor possa operá-lo corretamente, ok? Então o artigo 30 é só tirar o pé do acelerador, né? Ele naturalmente vai reduzir a sua velocidade e aquele que tenta ultrapassá-lo vai conseguir fazer com a maior tranquilidade possível. Se nós seguirmos mais à frente, nós entenderemos sobre o artigo 31 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 31 do Código de Trânsito Brasileiro é todo condutor que tem um propósito de fazer ultrapassagem em um transporte coletivo que esteja parado, fazendo embarque ou desembarque de cliente, ele tem que ter prudência especial, reduzindo a sua velocidade, se quiçá parar o veículo. Não é de qualquer forma, não é acelerando, é desenvolver gradualmente, primeira, segunda marcha. Se alguém for atravessar, né, normalmente quem está descendo de um ônibus, ele quer atravessar, e ele vai atravessar ali pela frente, num ponto sem visibilidade total, tá ok? É muito importante o artigo 31 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 32 do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor, né, não poderá fazer ultrapassagem próximo de ponte, viaduto, linha férrea, ponto sem visibilidade. E aí a gente vai melhorando cada vez mais a nossa operação, o nosso entendimento do que é operar o veículo corretamente, ok? Artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro diz que o condutor não pode fazer ultrapassagem próximo de interseção. Instrutor Arlan Silva, o que é interseção? Eu vou fazer aqui um desenho básico para que você entenda. Isso aqui é um cruzamento, e um cruzamento é uma interseção. Uma saída ou entrada em T é uma interseção. Uma bifurcação